alegria nesta manhã de ter conosco o pastor Edmar Lamarques e sua esposa Yara Lamarques. Este casal é como resultado... Vou esperar então que eles cheguem aqui, né? Aí. Este casal, como resultado de sua capacitação e experiência de mais de 30 anos, eles vêm realizando seminários, aconselhamentos, palestras, semanas de reavivamento familiar, onde milhares de pessoas têm experimentado em suas vidas resultados incríveis. Nesta semana, nós seremos também beneficiados pelo conhecimento e experiência deste casal, para que possamos viver o ideal de Deus nas nossas famílias. Que Deus os abençoe e muito obrigado desde já. Obrigado. Bom dia a todos. Estamos encantados com o JuVV. Eu conheci o JuVV na igreja antiga e eu vejo que o prédio combina com as pessoas. Vocês ficaram mais modernos. Esse grupo musical fantástico, dá quase para chamar de banda, mas como é um grupo menor, a gente chama de bandinha. Muito bom, de instrumentos, de vocal. Esse tanque batismal, que é uma piscina, depois que estiver muito quente, a gente dá uma passadinha ali. Muito legal, gostei demais. Esse design da igreja, o pregador fica mais humilde, porque todos vocês estão no alto. Isso é muito bom, faz bem para a alma. Estamos realmente encantados por estar com vocês. É uma alegria estar aqui. Nós atualmente moramos em Washington, D.C., perto, né? Em Maryland, próximo a Washington. E nós temos 3 filhos, 5 netos. São os mais lindos da terra. Eu respeito aqui quem já é avô, mas os nossos são mais bonitos, né? É muito gostoso ser avós, é muito gostoso para quem já é. E eu vou falar um pouquinho como nós começamos essa caminhada. Todo mundo pergunta assim, mas o que aconteceu? Como que vocês começaram isso? Porque quando nós estamos... Eu não vou falar quantos anos nós estamos casados, quem quiser depois pode fazer a conta. Porque a gente é bem novinho, né? Claro. Então, e aí nós estávamos casados há 5 anos e nós nos achávamos quase perfeitos. Nós éramos, graças a Deus, muito felizes. Mas a gente achava que, como a igreja tinha muitos problemas, nós resolvemos trazer uns palestrantes para dar um seminário. Primeiro na nossa vida. Ele estava nos Estados Unidos, foi para São Paulo e ele foi fazer o seminário. O casal, não a gente. Nós promovemos na igreja e nós fomos assistir, participar juntos. E nós estávamos sentados bem à frente assim, e na primeira palestra, nós nos demos uma cutucadinha assim, e percebemos que nós estávamos errando. E aí, tinha um ancião atrás, né? O que ele falou? Ele bateu no meu ombro e falou assim, é isso aí, pastor. Ele viu que a gente estava se achando dentro da problemática apresentada. E daí para lá, de lá para cá, nós começamos a estudar. Mais o Edmar, lógico. Eu procuro acompanhar, leio bastante, mas ele se aperfeiçoou, fez doutorado na área de aconselhamento, porque ele recebeu um chamado de Deus. Aquilo que a Manídia falou, como é que você falou? Aproveite o conhecimento e... É inspiração de Deus, gente. Por mais que a gente tenha conhecimento, se o Espírito Santo não falar, nada acontece. E já faz 37 anos que estamos trabalhando com isso. Porque nós percebemos que nós não éramos perfeitos. Aqui na Terra existem casais felizes, mas perfeitos não existem, nenhum. Quem levantar a mão que é perfeito, pode cortar a mão, não existe, né? E a gente se esforça e, graças a Deus, nós somos muito felizes. E nós esperamos que essa semana o Espírito Santo fale a cada coração aqui. E que você possa descobrir aonde você tem errado. E possa ter força de vontade e com o Espírito Santo melhorar. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou feliz que a igreja não tem plataforma. Eu amo isso. Louvo a Deus. Fiquei feliz com a saudação que vocês deram aos batizados. Os grupos de rock tocam músicas e cantam letras absurdas, com movimentos absurdos. E aquela galera vai ao delírio aplaudindo. E nós, às vezes, vemos coisas lindas na igreja e somos proibidos de aplaudir. E hoje vocês estão de parabéns, porque um gesto como aconteceu com a Isabelle tem que ser aplaudido e aplaudido de pé. Deus seja louvado por isso.
Podem responder amém. Thank you. Da próxima vez fazem por conta própria. Nós estamos no primeiro encontro, então vamos fazer assim um processo de familiarização, tá? Eu sou mais palestrante do que pregador. A minha vida inteira eu tenho gasto mais tempo palestrando do que pregando. Então eu preciso da reação do auditório. Quando vocês respondem, vocês precisam pensar. E tudo, podem pôr o primeiro para mim. Tudo começa onde? Tudo começa onde? Tudo começa no pensamento, ok? Temos que lembrar sempre disso, porque isso vai ser a tônica da nossa reflexão. O que você pensa da vida é o tema geral da nossa semana de reflexão em família e semana de oração, ok? O que você pensa da vida? E nós temos este como o começo da nossa reflexão. Tudo começa onde? Tudo começa onde? No pensamento, ok? Tudo começa no pensamento. Então vejam bem, quando você fica calado, e algumas pessoas aqui, por sua natureza, não gostam de falar, quase não gostam de falar. Pais que estão aqui, quase não falam com os filhos. Eu estou dizendo, falar intimamente, falar de coisas pessoais. Falam o que é necessário no dia a dia. Vai comer esse pão? Você quer requeijão no pão? Você vai com a sua mãe ou vai comigo? Mas não uma conversa pessoal. Alguns homens são mais calados. Algumas mulheres são caladas. Normalmente, quando a mulher é calada, ela é casada com o marido falante. E normalmente o marido falante, o marido calado, é casado com a mulher falante. A rapidinha normalmente casa com mais devagar. A que é nervosa, ansiosa, agitada, pontual, é casada com tranquilo e atrasado. Isso é totalmente normal, é uma coisa natural. A gente se completa, o que um tem, o outro não precisa, ok? Agora, no auditório, comigo, se eu continuar falando, mesmo que vocês gostem do que eu estou falando, entendam o que estou falando, se vocês não pararem para pensar, vocês não registram o que foi dito. Então, em declarações essenciais, eu quero a reação do auditório. Eu faço perguntas e vocês me respondem. Se vocês não me respondem, eu repito o conteúdo que eu passei. E como num jogo de basquete, quando a bola para, o cronômetro também. Então, eu não tenho problema com o almoço. A Yara trouxe um lanchinho para mim. Então, se vocês não responderem, eu vou repetir o que disse, para ter certeza que vocês entenderam. Se não responderem, o que eu faço? Vou repetir o que disse, porque vou entender que vocês não entenderam. Então, se vocês tiverem juízo, respondam logo. Porque senão a gente vai estender isso aí. E nas noites, então, que no outro dia tem que pegar cedo no trabalho. Então vamos ficar dentro de um tempo planejado, mas a gente tem que ter uma troca aqui. A gente tem que ter uma ação e reação para irmos fixando o que vamos aprendendo, ok? Vamos introduzir a nossa reflexão nesse tema, considerando o seguinte: a maioria de nós defende as ideias suas ideias baseadas em suas experiências. A experiência de uma pessoa que foi inadequada, vamos tirar a palavra errada, ela foi inadequada ao seu desenvolvimento, uma experiência de uma pessoa que foi inadequada ao seu desenvolvimento, não é por ela identificada como inadequada, porque ela está ligada às suas tendências naturais. E as nossas tendências naturais atendidas nos fazem sentir confortáveis. Vou repetir. Quando você repete algo e torna-se uma experiência para você, você terá dificuldade de descobrir se ela é ou não adequada ao seu desenvolvimento. Porque quando nós fazemos o que nossas inclinações pedem, o que nossas tendências sugerem,
nós nos sentimos confortáveis. É muito difícil descobrir que algo é inadequado para mim, a não ser o desconforto de não ter o apoio do outro. Então, eu passo a avaliar as minhas sensações de conforto e satisfação com base no que as respostas do outro me dizem. Se o outro me apoia, eu me sinto confortável e satisfeito. Se o outro não me apoia, eu me sinto desconfortável e insatisfeito. Onde nascem as nossas mais importantes desavenças familiares. Estava com um pai ontem, tive que atender um pai ontem. Para vocês terem uma ideia da minha agenda, ele foi ao aeroporto de Guarulhos, antes do meu embarque. Eu tive que colocar o embarque 1 hora além do que eu já precisava chegar, para poder atendê-lo. Porque eu os atendo por internet, mas ele queria ser atendido pessoalmente. Um pai extremamente dedicado e apaixonado pelos filhos, mas nunca deu afeto. Ele nunca deu atenção pessoal. Ele me confessou ontem, ele falou: eu nunca me descuidei dos meus filhos, são a coisa mais preciosa da minha vida. Mas eu construí na minha cabeça exatamente um modelo igual ao do meu pai. Ele falou: meu pai foi um provedor e a minha mãe a cuidadora dos filhos. Então ele se ausentou dos filhos e da esposa e infelizmente se envolveu em uma infidelidade há 1 ano atrás. Mas esse 1 ano atrás ela descobriu, mas ele já estava envolvido há quase 2 anos. E o que o distanciou dela? A falta de relacionamento pessoal. Era caseiro, como a gente fala, voltava para casa todos os dias, tomava pelo menos uma refeição com a família por dia, as outras ele estava no trabalho, não tomava, cuidava bem, os filhos estudam em escolas muito boas de São Paulo, cuidou do seu conforto, fez viagens caríssimas, mas que todos valorizavam, a esposa e os filhos, mas mesmo nas viagens, ele não tinha contato pessoal com eles. Como é que uma pessoa que está dentro do seu natural vai perceber que isso está errado? Nunca vai perceber, a não ser que haja uma crise, como aconteceu com eles. E agora ele disse para mim: a razão pela qual estou te procurando, eu quero primeiro me resgatar, para poder resgatar o meu casamento. Os filhos estão distantes dele, ainda o admiram como um pai trabalhador, honesto no que faz. Foi desonesto com a mãe, mas aí os filhos conseguem separar 2 tipos de honestidade. Então, você não precisa estar traindo o seu cônjuge, você não precisa estar traindo o seu filho com outra pessoa, com o lugar dele. Mas se você não está dando a ele a atenção pessoal, se você não está dando ao seu pai a atenção pessoal, se você não está dando à sua esposa a atenção pessoal, você está negligenciando e você está tendo um procedimento que é inadequado. Estou eliminando do nosso vocabulário, por enquanto, a palavra "você está errado", porque este é um problema nas relações dos casais, na comunicação. Quando uma esposa está insatisfeita e o marido não lhe dá o que ela gostaria, ela diz: você está errado. Quando o marido não está satisfeito por aquilo que está recebendo, ele falando com a sua esposa, ele diz: você está errada. E é muito desagradável você sentir que fazendo o seu melhor, ou seja, do jeito que você acha melhor, o outro vir para você e dizer que você está errado. Na sua cabeça, aonde mesmo? Onde é que é no seu? No seu pensamento você não está errado. Então, quando o casal se aproxima de mim para a terapia, e hoje, com a graça de Deus, já são mais de 4.500 casais atendidos, quando ele se aproxima para falar do seu problema, a primeira palavra que nós eliminamos é culpa. A culpa pressupõe uma ação intencional. Mas mesmo quando você faz algo sem ter a intenção má, mas caso ao mal para alguém, sua intenção não é má, mas não muda o resultado. Ficou claro?
Mesmo quando a sua intenção não é má, se ela faz mal para alguém, não muda o resultado. Então vamos lá. A sua intenção pode não ser má, mas ela não muda. Vocês percebem? Vocês viram por que eu fiz a introdução? Vocês sabem quantos repetiram a pergunta reafirmada que eu dei? 36% desse auditório. É pouco ou é muito? Insignificante. Não, vocês não são insignificantes, mas é muito pouco para esse grupo de gente. Então eu vou repetir. Um indivíduo faz algo que ele acha melhor, porque é do seu jeito. Sendo do seu jeito, ele não acha que está errado, ele nunca vai achar que está errado, ele nunca vai pensar que está errado. E tudo começa onde? Uau! 86% responderam. Que legal! Vocês crescem muito rápido. Estou encantado com vocês. Então, ele faz com boas intenções, ele faz o melhor que ele pensa, o melhor que ele acha. Isso na cabeça dele vai estar errado? Não, não, porque é o melhor que ele pensa que pode. Mas mesmo se sua intenção é boa, e você não tem o conhecimento de que fez o errado, suas boas intenções não mudam. Thank you. Não muda o resultado. Não muda o resultado. E nós temos que trabalhar a mudança de resultados. Então, nós temos que trabalhar para que a intenção coincida com a ação adequada. Qual é a outra palavra que eliminamos? Certo ou errado. Tira isso do seu vocabulário por um tempo, por favor. Não diga você está errado. Não diga você falhou. Diga eu não recebi. Eu sinto que para mim não está bom. Quando você diz eu sinto que para mim não está bom, o problema não está no que o outro fez, o problema está no que você recebeu. Isso faz muito bem para a relação, isso alivia o outro, porque a culpa produz reação. A culpa, alguém que se sente culpado, ele vai procurar se defender, e na defesa ele para de raciocinar, porque o processo de reação é emocional. Nós vamos trabalhar esta semana. Vocês vão conseguir colocar no seu compartimento a emoção. Amanhã à noite vamos começar isso. Porque amanhã à noite você vai ver alguma coisa muito importante acerca de você mesmo. Mas hoje, eu quero que vocês entendam o peso deste fato, de que tudo começa no pensamento. Por exemplo, você sabia que você não tem um sentimento sem pensar? Você sabia que você não sente algo se não pensar? Vocês já falaram algo para alguém dentro de casa, seja filho, seja pai, marido, esposa. Vocês já falaram, a pessoa está te escutando, tanto que ele resmunga, mas não reage ao que você falou. Por exemplo, é uma coisa alegre, é mesmo? Que legal! E não, escutou, mas não o quê? Mas não o quê? Escutou, mas não pensou. Se não pensou, não sentiu. E quando você faz alguma coisa e diz foi sem querer, isso é pior. Falar palavrão, por exemplo. Não levante a mão. Mas eu espero que vocês estejam redimidos nisso, porque a Bíblia diz que nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Quando se der uma martelada no dedo, que palavra sai? Tropeçou, pum. E aquela cadeia, é um vocabulário rápido. Para aliviar a dor, tem que sair pelo menos 3. Mas normalmente sai 5. Onde é que estava tudo aquilo? A Bíblia diz que da boca, a boca fala. Então a gente tem que cuidar. Toda vez que alguém diz para mim, foi sem querer, eu viro e falo, então é pior. Porque sem querer você não precisa mais ter consciência do pensamento, porque você repetiu tanto que agora você faz sem perceber que pensou. Olha só, você respondeu o que todo mundo fala, sem pensar. Desculpa, eu fiz sem pensar. Existe você fazer sem pensar? Não, porque você é um ser humano inteligente. Não existe fazer sem pensar. Mas se você está fazendo sem ter consciência que pensou, o que aconteceu? Foi repetida tantas vezes que você adquiriu o quê? Um hábito. E o caráter de uma pessoa é determinado pela soma dos seus hábitos.
Muito bem. Vamos fazer uma descoberta aqui para vocês poderem. Vocês estão muito tensos. Eu acho que vocês esperavam preocupados que eu ia falar inglês, né? Não, eu falo português, tá? Falo português. Aliás, eu sou de Curitiba, não sei quantos sabem, mas eu sou de Curitiba. Eu fui batizado na Central de Curitiba. Eu fui membro da Igreja do Portão. Eu era católico, tocava numa banda, dançava todos os bailes do pedaço. E quem canta e toca pode até ser tímido, mas não falta quem queira dançar. Era muito legal. Você descer lá do tablado. Esta sim, esta não, esta come requeijão. Essa bota pôr na mesa, vem cá meu coração. Muito jóia. Era muito legal, era muito legal. Eu gostava daquilo, eu gostava, eu sou normal. Eu gostava daquilo, eu gostava muito mesmo. Na banda lá, um show total. Aqui em Curitiba. E um dia um padre Silvio, na igreja de São Cristóvão, na Vila Guaíra, no sermão, na homilia, ele falou: se os homens lessem a Bíblia, a sociedade seria melhor. Meu pai escutou aquilo e falou: a Bíblia? A Bíblia era proibida. Pegou a Bíblia, começou a ler, descobriu o sábado, reforma de saúde, profecias. Fomos membros fiéis da palavra de Deus por quase um ano, 11 meses, sem ter uma igreja a frequentar, guardando o sábado, não comendo carne de porco, não tomando mais cachaça, nem vinho, nem pinga, nem cerveja, nem nada, mas guardando os dízimos e as ofertas na nossa casa. E daí meu pai começou a procurar uma igreja. Depois eu conto mais. Mas eu sou daqui, tá? Sou daqui, tá bom? Um beijo. Eu falava leite quente. Agora, a minha professora falava: não, assim não dá. Ela é paulistana, leite quente de noite. A gente vai, a gente volta. A gente, entendeu? Aí eu tive que treinar. E pelo hábito, hoje eu não preciso pensar. Eu falo leite quente de noite. De vez em quando sai leite quente e os filhos falam: opa, Curitiba. Já. Eles são muito queridos. Uma delas é paranaense, nasceu em Maringá, na região de Maringá. Foi tratada ali. Muito bem, voltando ao nosso assunto. Para nós nos conhecermos, eu preciso saber aqui, quantos são casados nesta manhã, estão aqui, sentados? A mão, não adianta ter vergonha, se já casou, não tem mais jeito. Levanta a mão e assume, é a melhor coisa que você faz. Fica melhor. Assume, casados, ok. Dos casados, quantos estão acompanhados? Marido e esposa. Levanta os dois a mão, por favor. Levanta os dois a mão, ok, muito bem. Agora, quantos estão aqui orando pelo outro? Estão sozinhos aqui, levante a mão. Olha, tem um grupo grande, que interessante. Quantos jovens estão noivos? Noivos, já com aliança na mão, comprometidos. Opa! Gostei do seu piano, viu? Você é muito bom, Deus seja louvado. Bom que você deu para ele o seu dom. Estou feliz por você. Muito bem. Quantos noivos de novo que eu perdi? Olha aí, temos. Então, no caso de vocês, ainda dá para desistir. Ok? Ainda dá. No domingo 28, eu vou dar um curso de noivos na Central. Eu não sei se vocês podem ir lá, mas os noivos que quiserem, eu vou estar dando um curso de noivos na parte da tarde, no domingo 28, às 3 horas, na Igreja Central. Quantos aqui são solteiros, não importa a situação? Solteiros, solteirada, de 15 anos para cima, levante a mão. 15 anos para cima, solteirada aí. Levanta, que pode ser a única chance de se ser visto em público. Levanta a mão. Quem não é visto não é lembrado, lembra disso? Quem não é visto não é lembrado. Ok, muito bem. Quantos destes estão namorando? Estão namorando. A situação não anda boa por aqui não. Tá. Dos demais eu diria que estão disponíveis. Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito legal. Esta é a parte da vida mais gostosa que Deus planejou para nós. Emprego é importante, salário bom é importante, ter a profissão que você se identifica é extremamente importante. Aliás, o melhor salário não é quanto você ganha no seu olerite, no seu banco. O melhor salário é a realização. Mas a coisa mais importante da vida é o nosso relacionamento íntimo, pessoal, que eu chamo de relacionamento exclusivo. Ninguém desfruta deste relacionamento a não ser uma só pessoa.
Meu pai e minha mãe nunca foram exclusivos para mim. Eles tinham 5 filhos, eu sou caçula. Nunca foram. Meus irmãos nunca foram exclusivos para mim. Meus filhos não são exclusivos para mim. Só a Yara é exclusiva. Só eu sou exclusivo para ela. Então vejam o peso que isto tem no plano de Deus para a salvação. Se nós não estivermos bem, eu vou falar agora para os solteiros. Se você não estiver bem, eu espero em Deus que você não encontre alguém. Porque se você não está bem, você tem que se resolver primeiro, para poder ter saúde emocional e daí então conseguir encontrar alguém que te ajude nesse processo. Se nós não estivermos bem conosco mesmos e nós formos procurar alguém para dar sentido a essa insatisfação, nós vamos transferir a nossa insatisfação para alguém. Então, quando você não está bem no casamento, porque o seu cônjuge não é uma pessoa fácil de lidar, presta bem atenção. Quando você não está bem no casamento e o seu argumento é muito difícil lidar com o meu cônjuge, tenha isso em mente. Algo em você precisa ser ajustado, consertado, melhorado. Quando eu estou bem comigo, até aquele que não está bem comigo vai se sentir melhor. E eu com ele. Tudo começa onde? Tudo começa no pensamento, ok? Então eu quero, como nós vamos abrir a palavra de Deus nesse momento, eu vou pedir a vocês que curvem a cabeça e façam a seguinte oração: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero conhecer a Tua vontade para mim. Por favor, esta prece que você vai fazer, que é sua, ela está concentrada nesta palavra: querer. Senhor, eu quero. Necessariamente não é o que você deseja, mas se for o que você quer, a sua vontade, com o poder de Deus, é soberana sobre os seus desejos. Amém? Amém? Então, a sua vontade, aliada ao poder de Deus, é soberana sobre os seus desejos. Amém? Eu pensei que ia vir natural, então vou fazer mais uma vez. É o seguinte: vocês já imaginaram que eu tenho impulsos naturais, que eu chamo de desejos, que mandam na minha vida o tempo todo, e eu sou tremendamente interessado em controlá-los, e eu não consigo, e eu descubro numa palestra, num sábado pela manhã, que a minha vontade, aliada ao poder de Deus, é soberana sobre os meus desejos. Isso é uma coisa fantástica, isso não é uma coisa pequena, isso é uma libertação. Eu não preciso mais dizer, eu sou assim, eu sou assim, meu pai era assim, eu sou desse jeito, eu faço desse jeito. Não, eu tenho sido assim, eu tenho feito assim, eu fazia assim, eu não quero mais fazer. O não quero é poderoso, é soberano sobre os desejos quando aliado ao poder de Deus. Thank you. É assim que tem que ser. A gente vai passar uma semana de possibilidades, não uma semana qualquer, mas uma semana de possibilidades. Eu não vou ser mais o mesmo, porque eu não quero, e o poder de Deus me capacita para isso. Yes. Então você vai fazer uma oração agora. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, porque eu quero conhecer a Tua vontade para mim. Vamos curvar a fronte. Obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra, temos o acesso a ela pelo poder do Teu Espírito. Habilita-nos a darmos permissão a Ele de agir na mente de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Agir. O Espírito só pode agir mediante a minha autorização. Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19. Coração, pensamento, mente, sentimentos. Texto do Evangelho segundo Mateus, o próprio Jesus falando. No momento em que foi acusado
de que os seus discípulos não lavavam as mãos para comer. Jesus respondeu, versículos 18 e 19. Não os deixar, desculpem, estou com o texto errado. O capítulo é Mateus e eu estava em João. Capítulo 15, versículos 18 e 19. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são estas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Da onde? Da onde saem? Do coração. Então, o coração, na maior parte das traduções, tanto do hebraico como do grego, representam o nosso ser moral, a nossa mente, o nosso pensamento. Algumas vezes ele se refere às nossas emoções. Quando o texto aparece rins e coração, nos rins estão concentradas os nossos sentimentos e as nossas emoções. E no coração, o nosso ser moral, a nossa posição de decisão, é onde está o nosso pensamento racional. Então, quando nós não temos um pensamento bem alimentado, organizado, quando nós alimentamos sentimentos por alguma coisa, ele se armazena no nosso coração. Por isso que na ordem, amarás o Senhor teu Deus, de Jesus respondendo, como é que ele disse? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, que mais? Todo o teu entendimento, que mais? Todas as tuas forças e toda a tua alma. Jesus estava contemplando tanto a capacidade intelectual como a emocional de uma relação saudável com Ele. Vocês acham que numa congregação de qualquer igreja, a maioria dos membros, a maioria dos seguidores, vocês acham que a maioria deles segue pela emoção ou pelo intelecto? É pela razão ou pela emoção que eles seguem determinado conjunto de doutrinas? Eles aceitam a doutrina pela emoção ou pela razão? Algum adventista do sétimo dia poderia guardar o sábado pela emoção? Porque é gostoso, porque tudo fica mais fácil, aí vão me respeitar na empresa, todo mundo fica se lascando, mas eu estou folgado. Ele teria essa emoção? O que seria mais fácil ele fazer por causa das emoções? Ele fala, olha, só não vou poder ser batizado agora, porque eu estou há 20 anos nessa empresa e eu quero pelo menos me aposentar, daí eu vou seguir a igreja adventista, aí eu vou seguir os mandamentos de Deus, mas por enquanto eu vou ficar só com 9. Isso é o quê? Razão dominada por quem? Pela emoção. Ele fala, é mais confortável, eu não vou ter oposição para mim. Todo mundo concorda. O senso comum, ele age pela nossa emoção, o senso comum. Senso comum é conforto. O senso comum é o que faz o adolescente querer se vestir igual aos outros. É o senso comum que faz o adolescente pensar igual aos outros. Então a emoção, que é o coração, está comandando a sua razão. Dali saem os seus pensamentos, aí a sua mente se concentra naquilo e ele passa a sentir aquilo que pensa. Se você me provoca e aquilo me irrita porque eu sou uma pessoa explosiva, se você me provoca e eu penso, eu não explodo. Se você me provoca e eu deixo a reação do meu corpo se manifestar, eu vou explodir. Eu vou falar uma opção de coisas, ou se for o caso, eu vou bater, se for para bater. Toda vez que um pai e uma mãe vai ao encontro do filho numa transgressão e já vai mandando a mão, isto não foi pensado. Não? O que nós aprendemos hoje? Você não sente se você não pensa. Então, o que eu falei? Ele mandou-lhe a mão. Isso foi sem pensar? Foi sem pensar ou não? Não precisou conscientemente pensar. Por quê? Ele foi regido por quê? Pela sua emoção, pela sua tendência natural. Ele acumulou um pensamento sobre o filho. Ele é teimoso, ele é rebelde, ele é desobediente. Eu estou com todos esses pensamentos armazenados em minha mente.
E na hora em que ele faz algo que eu disse para não fazer, e já é a terceira, segunda, quarta, quinta vez, eu vou reagir impulsionado pelas minhas emoções, sem o comando do meu pensamento, porque ele já está subordinado, dominado pelas minhas emoções. Quem deu esse direito às minhas emoções? Quem deu esse direito às minhas emoções de controlarem os meus pensamentos? Quem deu? Eu dei. Eu dei. Porque eu tenho controle sobre eles. Mas em nossa natureza pecaminosa, caída, isso não é natural, não vai acontecer. No outro pensamento, no outro texto bíblico, 1 Pedro 1, 18 e 19, e depois 22, nós temos uma forma que queremos desenvolver durante esta semana, que vai ajudá-los a adotar estratégias que fará de você uma pessoa vitoriosa sobre si, que é a mais importante vitória, a vitória sobre mim mesmo. Como dizia a historinha das crianças, a vitória sobre o meu eu. 18 e 19, capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Pedro. Ele diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Verso 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Prestem bem atenção. Se a Bíblia está dando uma ordem, e sobre amor Jesus fala várias vezes, é porque amar é uma escolha. Amar não é espontâneo. Amar é voluntário. Gostar é espontâneo. Quando eu vi você, eu gostei. Conversando, pode ser que eu não goste tanto. Mas quando eu vi, eu gostei. Isso é natural, isso é espontâneo. Agora, quando eu vi você e algo que eu vi não me agradou, mas eu quero continuar gostando de você, só tem um jeito. Eu vou precisar. Eu vi você, gostei de você. Mas quando nós conversamos, eu vi coisas que eu não gostei. Para eu continuar gostando de você, eu vou ter que amar você. É uma escolha. Então, quando o seu marido, no caso dos casados, das casadas, quando o seu marido faz tudo o que você gosta, você não precisa amar. Você já gosta. Quando a sua esposa faz tudo o que você gosta, não precisa amar, porque ela já faz o que você gosta. Mas quando um dos dois fizer o que você não gosta, este é o momento em que você precisa amar. Então, se você reclama do que não gosta e só celebra o que você gosta, você nunca amou o seu cônjuge. Se o seu filho só é agradável a você quando faz o que você quer que ele faça, você não precisa amar. Mas quando ele fizer o que você não gosta, e você tiver que ensiná-lo a fazer o que deve ser, tiver que mostrar para ele que esse caminho é melhor, só tem um jeito, você vai precisar amá-lo. Porque se você não amar, aos 12 anos de idade, você vai descobrir que você nunca teve autoridade sobre ele. Você teve poder. Porque dos 12 anos em diante, toda criança se torna independente no seu pensamento, ainda que não manifeste. Agora ele pode ser independente dizendo: quero ficar perto do meu pai, eu amo meu pai, eu sei que ele me ama, eu gosto dele, essa é a pessoa mais querida da minha vida, é o mais importante, eu quero ficar perto da minha mãe, eu sei que ela me ama, ela demonstrou isso para mim, ela falou isso para mim, é com ela que eu quero ficar. Ele pode fazer essa escolha, mas ele pode dizer: nunca mais quero vê-lo, deixa eu completar 18 anos que eu caio fora. Ou então ele vai dizer: se existe uma coisa que eu nunca vou fazer, é a religião do meu pai e da minha mãe, porque o que ele recebeu dessa religião não foi coisa boa, foi coisa muito ruim. Era ruim nos seus sentimentos? Era. O seu sentimento é uma referência? Não, não é. Mas o que é a referência dele? O pensamento. O que ele pensava quando sentia? O que ele pensava de você? O que ele pensava da religião? O que ele pensava da sua pessoa? O que ele pensava do seu relacionamento com ele? Desses pensamentos, ele formou o conceito sobre o pai, sobre a mãe, sobre a religião e sobre Deus, que é o pior de tudo. As crianças não têm noção de Deus até os 5 anos, a não ser os seres humanos que estão perto deles. A visão de Deus que uma criança de 3 anos tem é a visão que o pai e a mãe passam para ela. Se eles forem maus, ela terá uma visão de um Deus mau. Olha o peso sobre nós. Olha o peso. Quantos de vocês têm filhos com menos de 5 anos? Levantem a mão. Quantos têm filhos?
Ainda dá tempo de resgatar. Porque até os 6 anos é a última fase que você tem de maior influência na formação da base do caráter dos seus filhos. Vamos falar sobre isso essa semana. Tudo começa onde? O que você estava pensando antes de eu vir para cá? Você determinou quem eu seria, o que essa semana seria quando você pensou. Porque os seus pensamentos determinam o que você vai sentir. Se satisfação, esperança, alegria ou medo. Uma semana, sei lá, mais um. O que você pensou é o que você vai sentir. E o que você sente geralmente é confortável. Você gosta. Mesmo que não seja bom. Você gosta. Por isso que gostar é uma coisa perigosa. Sansão disse, é desta que eu gosto. E foi o desastre do seu chamado. Chamado por Deus antes do nascimento. Mas falou, é desta que eu gosto. É disto que eu gosto. O sexo destruiu 2 homens gigantes da Bíblia. Um gigante na força e outro gigante na sabedoria. Mas mesmo com a sabedoria de Deus, quando submetido ao domínio dos seus impulsos sexuais, Salomão se tornou um dos mais equivocados homens do planeta, tendo sido o mais sábio do mundo. Veja como nós somos livres. Vejam como não existe o misticismo religioso do domínio de Deus na mente de uma pessoa. Cada pessoa é o que ela escolhe ser. Eu quero fazer a conclusão com uma experiência de um casal que ilustra exatamente o que eu estou refletindo com vocês. O conceito deste homem, do casal que eu estou me referindo, o conceito deste homem era péssimo sobre si mesmo. Ele tinha um conceito péssimo sobre si mesmo, baseado na opinião da sua esposa sobre ele, expressa e demonstrada. O conceito dos filhos sobre ele, que ele era um loser, um perdedor, um fracasso. Este homem tornou-se a desgraça desta mulher e desta família, segundo o pensamento dela, o pensamento dos filhos e o dele próprio. E por iniciativa dela, eles começaram uma terapia. Era uma mulher que eu posso dizer para vocês que ela praticamente ela era quase perfeita, extremamente responsável, uma mulher de desempenho profissional elevadíssimo, moro num dos estados dos Estados Unidos, extremamente capaz, organizadíssima, pontual, fiel, membro de uma igreja evangélica, atuante, líder, conduziu os filhos praticamente sozinha para a igreja. O filho se envolveu com drogas, nesse processo todo, ele se envolveu com drogas. Quando eu os conheci, ele ainda consumia maconha, mas ele havia consumido cocaína e outras inas. Acima do peso, todo descontrolado, sem senso de valor próprio. Quando conversava com os filhos, um pré-adolescente e um adolescente, quando conversava com os filhos, ele era um Zé Mané, ele era um colega inferior. Ser colega dos filhos não é uma coisa tão ruim, mas um colega inferior é muito ruim. E este homem tinha a certeza de que ele era o problema da sua família. E nós começamos a conversar. Eu me desprendi da família dele, esposa e filhos, e me concentrei na família do pai dele. Ou seja, na sua família da onde ele originara, seus familiares. O pai o chamava de incompetente desde pequeno. O pai era pastor de uma grande igreja evangélica no Brasil. O pai repetiu isso muitas vezes. A mãe dava tapa na cabeça dele e falava, seu burro. E agora esse sujeito com 40 anos de idade era exatamente aquilo que os pais bateram na cabeça para dizer que ele era. E encontrou uma esposa que confirmou, porque ela era muito certinha. Ele era todo desorganizado e bagunçado. Dono de uma empresa. 2 dos seus funcionários eram consumidores de maconha. E ele parou de consumi-la
mas ela acusava que ele consumia porque tinha 2 funcionários consumidores. Eu me concentrei naquele homem para ajudá-lo a se encontrar no plano da vida que ele não tinha, mas que Deus tinha para ele. E pasmem, esse homem acreditou em si mesmo e acreditou em Deus. E depois de 40 anos de idade, ele viu que não era o que todos disseram que ele tinha sido até então. Só que essa mulher se assustou, porque a força dela eram os erros dele. E agora ele estava se controlando, porque no domínio do pensamento, seus sentimentos mudaram e as suas ações também. E aí, quando ele se controlou nas suas ações de autodestruição, ele acreditou no seu potencial. E ele passou a ser para ela extremamente cooperativo e bondoso. E ela começou a descobrir suas falhas gravíssimas de domínio sobre os outros. Domínio da personalidade dos filhos e do marido. Ela era uma pessoa dominadora, mas não aparecia, porque ela era a salvadora. Quando apareceu a riqueza da personalidade dele e do novo caráter que estava adquirindo, os seus problemas apareceram. E ela, de uma hora para outra, ligou para mim e disse: nós não precisamos mais das sessões. Mandou um texto, text message. Eu respondi para ela: não foi por text message que nós começamos. Nós vamos terminar por uma videoconferência. E você não precisa pagar. Eu vou te atender de graça. Ela era muito financista, ela gostou. Depois ela pagou, mas aqui naquela hora era bom. Eu comecei a conversar com ela e falei o seguinte: deixa eu deixar bem claro para você. A terapia funcionou até o momento que você achava que você sabia onde é que estava o seu problema, que era o seu marido, mas você não suportou a ideia de descobrir que o problema era você também. Ela era muito severa, brava comigo, inclusive comigo. Tinha sido umas 2 vezes, só não bateu porque era no vídeo. Ela olhou para mim e o Espírito Santo estava do meu lado. Ela olhou para mim e começou a chorar, dura que nem uma pedra, mas se desmanchou como se fosse uma cachoeira. Eu disse: não se preocupe, isso não é para desanimar, isso é para acreditar que mesmo aquele que se acha perfeito entre os humanos é o que mais precisa da graça de Jesus Cristo para a perfeição. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é santo por si mesmo. Todos nós podemos ser pela graça de Jesus. Então lembrem-se disso. Tudo começa onde? O que você pensa de si mesma, o que você pensa de si mesmo nesta semana é que vai fazer a mudança na história da sua vida. Vida emocional, sua vida familiar e sua vida espiritual, porque ela é dependente desta condição. Quem não está bem consigo, ou não está bem com o seu semelhante, nem conhece a Deus, Jesus disse. Eu quero concluir com 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4. 1 João, a epístola, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está em nós aperfeiçoado. O amor a Deus é dependente do amor ao seu semelhante. E o semelhante mais difícil para você amar é o que está mais próximo. E o mais próximo é o que está na sua família. Eu vim convidá-lo a descobrir que você não está amando, mas pode amar.
que talvez não esteja sendo satisfeito, mas pode ser, pelo poder da graça de Cristo e o domínio da vontade, pela submissão ao nosso Criador. Quem de vocês quer dizer: eu quero ter a oportunidade de um novo começo na minha vida? Levante a mão, sustente a mão, mantenha a mão. Pai querido, aqui estamos nós com as mãos levantadas, confessando que queremos o domínio do Teu Espírito, para sabermos realmente como é que é a nossa natureza, nos entendermos como pessoas e podermos, pela Tua graça, controlar nossos impulsos e emoções, dominando os nossos pensamentos, para que sejam totalmente entregues ao domínio do Teu Espírito, em Cristo Jesus. Amém.